Aparecida volta! Tô fazendo aqui o meu ato de desaparecer e reaparecer neste canal. Tem sido bem complicada essas últimas 2 semanas. Como eu comentei com vocês no vídeo anterior, eu tô voltando de férias e colocar tudo em ordem, enfim, é bem cansativo. Eu também comentei com vocês sobre a minha pequena, porém potente ressaca literária, que veio logo depois da minha leitura de O Lustre, da Clarice Lispector. Clarice me deu um golpe de esquerda, de direita e me nocauteou no ringue. Então eu fiquei um pouquinho afastada daquelas leituras que eu estava me planejando, o que é ótimo porque me deu a oportunidade. Eita, que sol raiou aqui, né, gente? Tirei a cortina da frente. Me deu a oportunidade de ir num caminho de outras leituras que eu também queria fazer. Então é aquela, né, gente? Vocês sabem que eu sou uma pessoa que acredita em intuição. E eu acredito muito que o nosso inconsciente, ele utiliza formas bem sutis, às vezes nem tão sutis assim, de nos direcionar para o que a gente está precisando naquele momento, para o nosso crescimento pessoal, para a nossa evolução espiritual, enfim. Eu nunca me esqueço de um livro que eu li de uma psicanalista chamada Amy Esther Harding, e ela é uma especialista no feminino, que também é o meu grande interesse, né? A psicologia feminina, a alma feminina. E nesse livro ela vai dizer que a mulher tem jeitos indiretos de fazer as coisas. Então ela vai costurar e ela decide procurar por uma linha que está faltando, né? Ah, eu preciso encontrar essa linha para poder costurar. E quando ela vê no final do dia, ela fez uma grande limpeza na casa toda, né? Então, na verdade, o inconsciente dela queria fazer a limpeza e usou a linha como desculpa. Então é isso. Às vezes o nosso inconsciente usa formas assim indiretas de levar a gente para onde a gente deveria estar fazendo o que a gente deveria estar fazendo. Então eu acho que esse bloqueio de leitura ou essa ressaca foi fundamental para eu reativar, por exemplo, alguns estudos que eu estava fazendo, que não tem a ver com leituras de ficção necessariamente. E é isso, vamos então conversar nesse vídeo sobre os livros que eu li no mês de junho e também sobre o que eu estou lendo nesse momento. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Então, o primeiro livro que eu terminei esse mês, eu comecei e terminei a ler em junho, foi Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, nessa edição antiguinha que eu adquiri em um sebo. Eu disponibilizei aqui um vídeo no canal sobre as minhas percepções em relação a esse livro. Então, quem tiver interesse em entender melhor a minha opinião, as minhas percepções sobre a narrativa, sobre o contexto no qual a história foi escrita, perdão, é só assistir o vídeo, né? É um vídeo longo, eu acho que tem mais de 20 minutos, então tem muita coisa lá para aproveitar. É um livro que eu não posso dizer que foi agradável de ler, nem para mim, que sou uma fã de Dostoiévski. Esse livro ele consegue, que falta aquela percepção que Dostoiévski tinha transcendental, né? Esse livro ele é isso aí, ó, é tudo isso, é só isso que tem nessa vida: sofrimento, dor, tortura, a incompreensão. Pouquíssimos momentos trazem redenção. Então é uma leitura difícil, pelo menos para minha personalidade, tá, gente? Então, assim, foi uma leitura difícil, foi uma leitura que já me deixou um pouco deprimida, mas ainda assim reitero que é uma ótima obra para você conhecer um pouco da história do Brasil e você conhecer um pouco também sobre em relação a essa qualidade narrativa que o Graciliano tinha de conseguir traduzir as experiências dele de forma muito sensorial, muito sinestésica, né? Que você fica desesperado ali, sentindo tudo que ele sente. Enfim, eu expliquei melhor no vídeo, então vale a pena dar uma olhadinha se é algo que interessa a você. Em seguida, eu li O Lustre, da Clarice Lispector, o grande causador de tudo.
Eu também coloquei um vídeo nesse canal para apreciação ali da minha opinião sobre a leitura, contando para vocês a minha experiência bem íntima, bem pessoal com esse livro, todo o desconforto que ele me causou, né? Mas ao mesmo tempo a profunda admiração pela escrita da Clarice Lispector, uma, uma poesia que te leva, que te arrasta para o mundo dela, tá? Então assistam ao vídeo, quem tiver interesse em saber. Eu estou fazendo um projetinho sem muito compromisso, mas eu estou fazendo um projetinho de ler Clarice ou reler Clarice cronologicamente. Então eu comecei por Perto do Coração Selvagem e agora o segundo livro publicado por ela, que é O Lustre. Em breve, mas não agora, vamos para, acho que é A Cidade Sitiada. Eu acho que esse é o terceiro livro dela. Mas não agora, gente. Eu não tenho condições psicológicas de ler Clarice Lispector nesse momento. Vamos dar um tempinho, Clarice. Eu te amo, mas você, a gente se encontra mais à frente, mas não agora. Em seguida, eu terminei a autobiografia do Churchill, do Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, figura mundialmente conhecida pelo seu papel em derrotar o nazismo, né? E aqui ele vai contar para a gente sobre os primeiros anos da juventude dele, ou seja, ele vai contar um pouco sobre a infância dele, ele vai falar de forma muito sincerona, que era o clássico do Churchill. Churchill pecava por ser muito sincero, né? Assim, muito. É isso aí. Era um sagitariano, né? Eu acho que se tem uma figura sagitariana, gente, para você entender o que é o signo de Sagitário. Lembrando que eu sou astróloga, se você está caindo aqui, eu sou astróloga. Então, eu sempre faço referências à astrologia. Quem não gosta, posso fazer absolutamente nada. Mas, enfim, ele é um sagitariano clássico. Então, se você quer entender o que é Sagitário, conheça um pouco da vida do Churchill, né? Ele era muito corajoso, era uma pessoa meio sem noção, sabe, assim, em termos de coragem, de correr riscos, não pensava muito, ia lá e fazia. E ele mostra aqui os defeitos dele, né? Ele deixa claro que tem coisas que ele não pensa mais como ele pensava em jovem, mas que ele transcreve o pensamento que ele tinha quando era jovem sobre aquelas questões, especialmente políticas, tá? E eu também comentei um pouco sobre esse livro no último vídeo que eu postei. Então, o vídeo abaixo desse eu falei um pouquinho sobre a minha leitura, apesar de que eu não acho que eu vá. Não creio que eu vou sentar para gravar um vídeo sobre esse livro apenas. Eu quero talvez conversar com vocês sobre as obras do Churchill, com outras obras dele, com a biografia dele, aí uma outra conversa. Sem dúvida, foi uma leitura que me trouxe uma expansão ali do conhecimento sobre alguns acontecimentos da vida dele, lembrando que eu me interesso pela figura do Churchill e é por isso que eu comprei esse livro no sebo, tá, gente? Então foi uma leitura muito agradável e engraçada. Tem várias partes engraçadas ali. E por último, eu li O Tarô e a Jornada do Herói, que na verdade foi uma releitura. Alguns anos atrás eu li esse livro pela primeira vez. Eu li num PDF bem, né, bem mais ou menos. E aqui eu tive a oportunidade de fazer as minhas marcações, de anotar ali no meu caderno de estudos. Para quem também não sabe, eu sou taróloga, leio cartas de tarô, estudo profundamente o efeito psicológico, terapêutico que o tarô tem na nossa vida, atendo pessoas. Então, essa leitura, ela, obviamente, é uma leitura de estudo, mas também foi uma leitura prazerosíssima, porque traz ali todo aquele conceito de narrativa. Que aqui ele vai contar a jornada do herói a partir da carta do louco, que seria ali o personagem que adentra o mundo dos arcanos maiores do tarô. Então você se sente como se você estivesse embarcando nessa jornada, nessa aventura também, e você é o louco. Rajo Banshaf era um excelente escritor, tá, gente? Poderia ter escrito um romance se quisesse. E aí, falando em romances, o que eu estou lendo nesse momento? O Castelo dos Destinos Cruzados, do Ítalo Calvino, em que o Ítalo vai pegar as cartas do tarô, especialmente o tarô de Marselha, tá? Opa, caiu o meu marcador de página aqui.
e ele vai contar histórias a partir das cartas do tarô. Então ele vai fazer, gente, nada mais, nada menos do que o que nós, tarólogos, fazemos quando lemos as cartas. No Brasil existe muito essa forma de falar, jogar carta. Mas, fora do Brasil, onde o tarô nasceu, na Europa, você diz reading tarot cards. Você diz ler, lendo cartas de tarô. Não jogando, né? É uma coisa que é uma leitura, ou seja, é uma leitura, é uma narrativa. Então, eu tiro a carta do mundo, está falando de uma situação de finalização, de viagem que acabou, pode estar falando ali de um sucesso que a pessoa teve, que foi obtido, e aí em seguida sai a carta do Ás de Ouros. Né? Então esse sucesso foi um sucesso material, foi um recomeço na vida profissional dessa pessoa, porque o Ás de Ouros é o número um, e a carta do louco e a carta do mundo é a última carta dos arcanos maiores. Então aqui fica muito claro um fim e um começo em relação a questões de materiais, pode ser uma viagem, a pessoa foi morar em outro país, foi morar em outra cidade, e aí eu tiro também o Ás de Espadas, ou seja, ela descobriu coisas novas, ela está entrando num curso nesse outro país ou nessa outra cidade, e esse curso é o nove de ouros, então é sobre ela se tornar ali uma graduanda, ela se tornar uma especialista em algo, enfim, gente, o que o Ítalo Calvino vai fazer aqui nada mais é do que contar histórias, são vários contos, em que as pessoas naquele castelo puxam as cartas. Ao invés de elas contarem oralmente, elas vão puxando as cartas do tarô e os outros vão olhando para as cartas e vão entendendo o que aconteceu com essas pessoas, a partir das cartas que são jogadas na mesa, o que é a leitura de tarô. Então, assim, vocês não estão entendendo. Para alguém que gosta de tarô, que gosta dos arquétipos, que sente essa atração por contar histórias a partir das cartas do tarô, gente, isso é legal demais. Assim, é muito divertido. E é aquela coisa, né? O tarô pode ser uma grande ferramenta para quem gosta de escrever, pode ser uma grande ferramenta para storytelling. Né? Para quem não sabe, fica a dica. Né? Se você está com algum bloqueio criativo, use o tarô como uma forma de quebrar esse bloqueio criativo. Se você é um escritor, uma escritora, ou pretende ser, tá? Pode ser uma grande ferramenta. Eu também estou relendo, aqui também é uma releitura, o Tarô Universal de Waite. Esse foi o primeiro livro de tarô que eu li em toda a minha vida. Então eu estou fazendo uma releitura aqui por causa de um estudo pessoal, mas é assim, bem voltado para quem quer estudar as cartas, saber ler tarô, enfim. E também estou lendo The Language of Emotions, da Carla McLaren. Esse livro, no caso, A Linguagem das Emoções, é uma obra que tem ali um estudo muito específico sobre como funcionam as emoções e os sentimentos humanos, o que são essas emoções, quais são essas emoções, como lidar com elas. Gente, isso aqui é fascinante, especialmente para alguém que atende pessoas, que ouve, que precisa aconselhar, que precisa entender um pouco mais dessa matéria sagrada humana, né? Ela vai falar, gente, de uma coisa que eu achei sensacional, são os elementos da natureza, fogo, terra, ar e água, e como eles se conectam às emoções. Na astrologia, a gente estuda muito isso a partir dos temperamentos. Vocês provavelmente já ouviram falar. Fleumático, já ouviram? Colérico. Os 4 elementos estão associados aos 4 temperamentos e a maneira como você lida com as suas emoções tem muito a ver com esses temperamentos, tá? Então, gente, é interessantíssimo, interessantíssimo. Eu tô gostando muito desse livro. E é isso, meus amores. Um beijo enorme para vocês. Boas leituras, desejo boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.